Fala, meu povo! Parece que o impossível, infelizmente, aconteceu, né? Todo mundo acreditava que a Disney era blindada para esse tipo de situação, que existia uma super segurança em volta de todo o conteúdo, mas, como muito bem sabemos, a pilantragem não tem limites. A gente estava morrendo de medo nas últimas semanas de vazar alguma coisa de Game of Thrones, de vazar uma cena, como rolou na 7ª temporada, em 2017, de vazar algum trecho, algum spoiler que prejudicasse a experiência dos fãs. A gente sabe que lá pelas bandas do Reddit tem bastante roteiro circulando como roteiro oficial de Game of Thrones e de Vingadores. A gente passa bem longe desse tipo de conteúdo. Outro dia me mandaram imagens de bastidores de Game of Thrones que eu tô zero interessada em receber também. Eu gosto de ter uma experiência plena, uma experiência completa com os conteúdos que eu sou fã. Panda também é assim e eu acredito que boa parte de vocês é assim também. Respeito super a galera que curte saber spoiler. Postamos, inclusive, conteúdos com spoiler todos muito bem notificados e identificados como spoiler para quem gosta, mas a gente não consome esse tipo de conteúdo, tanto que a gente só posta spoiler para quem curte depois que a gente consome. A gente não faz isso antes de absolutamente nenhum lançamento, porque a gente considera isso uma atitude muito indelicada e desrespeitosa com os fãs que gastam seus dinheiros pagando TVs por assinatura, comprando seus ingressos de cinema, enfim. É uma postura que a gente tem, infelizmente não é a mesma postura que todo mundo tem. Esse conteúdo de Vingadores que vazou é um conteúdo oficial, realmente, é um conteúdo que faz parte de Vingadores Ultimato, que é o último filme dessa saga aí do MCU, desses primeiros 10 anos de história. Infelizmente, parece ser uma cena que estraga a experiência, por alguns relatos que eu já vi aí pela internet. Eu não vou falar, obviamente, que é porque eu não assisti, mas o conteúdo tá com a legenda em árabe. Ele foi vazado de um estúdio de legenda, não sabe-se exatamente qual foi, enfim. Eu acho que quem é de direito já deve saber exatamente quem vazou e já deve ter tomado suas providências, mas isso não saiu para a internet ainda, quem foi exatamente, quem são os responsáveis e qual vai ser a punição para essas pessoas que cometeram um crime. É muito louco você pensar que em pleno 2019 as pessoas vejam esse tipo de vazamento como algo normal de acontecer, sabe? Não é crime. Até quando o ambiente virtual vai ser visto por todo mundo como um ambiente sem lei, como uma terra sem regras? Não é assim que funciona. Eu acho que da mesma forma que existe um jornalismo irresponsável que publica esse tipo de conteúdo e espalha esse tipo de vídeo que estraga a experiência dos fãs, existe também a comunicação responsável que blinda os fãs desse tipo de conteúdo. Eu acho que tem bastante gente que é cascudaça em redes sociais, que usa todos os dias e conhece todos os parâmetros de uma conta de rede social, mas também há quem não saiba mexer muito bem. Então eu vim aqui só para lembrar vocês que vocês não precisam sair de todo das redes sociais. Você não precisa apagar os seus aplicativos, como eu sei que tem muita gente fazendo, porque já mandaram mensagens pra gente, já mandaram inboxes, comentários, enfim. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós do Coxinha Nerd, é toda postagem que for exclusiva de Vingadores Ultimato lá no nosso Instagram, a gente vai fechar os comentários. Ano passado a gente fez exatamente isso com Guerra Infinita. Faltando uma semana mais ou menos para a estreia do filme, a gente tomou essa decisão exatamente para fugir das pessoas que têm zero bom senso. E eu acho que, né, todos sabemos que há muitas pessoas que têm zero bom senso. Então vamos fazer essa mesma atitude para Vingadores Ultimato. Vamos fechar os comentários das imagens sobre esse filme para que a gente não tenha esse facilitador aí de entrada de spoiler. Da mesma forma que vocês podem se blindar nas redes sociais utilizando a função de silenciar palavras e termos indesejados. No Twitter, você consegue ir nas suas configurações. Deu uma notificação aqui no celular, tô gravando do celular hoje.
No Twitter você consegue ir nas suas configurações de privacidade e segurança e lá tem um menu de palavras indesejadas ou silenciar palavras, depende se é iOS, Android, se você está acessando do celular ou então do computador. Mas peça para alguém fazer para você caso você não saiba. Vá em configurações, procure por palavras indesejadas ou silenciar palavras e coloca lá, Vingadores, Avengers, Endgame, Ultimato, Marvel, MCU, Game of Thrones, se por acaso você tá silenciando também para não tomar nenhum tipo de spoiler, faça isso. Pelo menos pelos próximos 10 dias, até todo mundo assistir Vingadores Ultimato e ficar feliz e aberto para conversar sobre esse tema. Você pode fazer isso também no Instagram. Você pode selecionar palavras indesejadas que você não quer que apareça para você, nem em forma de hashtag, nem em forma de legenda. Você pode fazer isso no Facebook, você pode fazer isso no YouTube. Você tem total controle sobre todas as suas redes sociais. Eu acho que o mais importante nessas horas é evitar o pânico, sabe? Evitar xingamentos, evitar problemas, evitar brigas, evitar ambientes de guerra online, porque isso só prejudica a sua experiência como fã. Evite essas palavras, evite esses termos, evite páginas que vocês saibam que são apelativas e que entregam spoilers só para estragar a experiência. Existe o spoiler do bem, que é aquele spoiler depois da estreia para comentar pra galera que gosta desse tipo de conteúdo e já assistiu. E existe o spoiler do mal, que é o spoiler que tá rolando agora, uma semana antes da estreia de Vingadores Ultimato. Acho que ninguém quer ter esse tipo de spoiler na cara, de saber o que acontece no final. Afinal, a gente tá esperando há 1 ano essa história terminar, e não é agora que a gente quer que estrague a nossa experiência. Eu acho uma verdadeira pilantragem isso que acontece na internet. A gente sabe que existem grupos de hackers destinados em estragar experiências de empresas. É zero contra o fã e é muito focado em empresas, só que quem replica esse tipo de conteúdo quer estragar a experiência dos fãs. Então, ponham a mão na consciência e não estraguem a experiência das pessoas. Eu vou bloquear também algumas palavras aqui no nosso YouTube, para que a gente tente deixar os nossos comentários livres de spoiler também. Comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de assunto, o que você acha que as empresas poderiam fazer além do que já fazem, além do que já gastam de dinheiro por questões de segurança para evitar esse tipo de conteúdo vazado. Será que tem como os estúdios de dublagem e de legendagem não terem acesso ao conteúdo ao ponto de não conseguirem vazar qualquer tipo de informação? Comenta aí, a gente tá bem chateado com isso tudo. Eu sei que tem muita gente chateada também. Bora conversar sobre isso. Comenta aí o que você acha. Beijo! E se blindem das redes sociais. E até a próxima. Tchau!